Agora nós vamos para o artigo 7. Deus é totalmente simples ou não? Agora a gente sabe que ser totalmente simples. Opa! Eita, cadê vocês? Ah, tá aqui. Ser totalmente simples não significa é, coisa trivial, né? Significa que ele não é feito de ato e potência, ele não é feito de substância acidente, ele não é feito de matéria e forma, né? Olha só como vocês já aprenderam e já estão conseguindo organizar o conhecimento. Olha que legal. Agora, quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que Deus não é totalmente simples. Então, São Tomás de Aquino já sabe que ele vai para o outro lado, né? São Tomás vai dizer, não, Deus é totalmente simples. Agora, para quem pensa que não é, vêm os argumentos. Com efeito, as coisas que procedem de Deus se parecem com ele. Daí que do primeiro ente derivam todos os entes. E do primeiro bem, todos os bens. Até aqui, a gente já sabe pela estrutura de Aristóteles, né, a causa eficiente é a causa que gera todas essas coisas. Então, se for da natureza de ente, é o primeiro ente. Se for da natureza do bem, é o primeiro bem. Certo? Fora que tem uma escala de valores aqui, mas não vamos entrar nisso, porque senão vai complicar um pouco. Né? Então, vamos só dizer assim, nessa noção geral de causalidade simples. Né? Então, se é da natureza de ente, Deus é o primeiro ente. Se é da natureza do bem, Deus é o primeiro bem. Para Aristóteles. Como nós vimos na aula anterior, Tomás de Aquino rompe com isso, dizendo Deus não pode ser nem o primeiro motor. Deus não pode ser nem a primeira substância. Por quê? Porque ele está para fora disso. É que a gente considera assim em função da nossa linguagem. Certo? Lembramos disso? Então tá. Ora, entre as obras de Deus, nada há totalmente simples. Claro, tudo tem potência e ato, tudo tem matéria e forma. Mesmo aquilo que tem forma, sua forma, que são os anjos, ainda assim é feito de potência e ato. Ou seja, né? Então a gente tem aí uma diferença grande, né? Sujeito e acidente, substância e acidente, né? Sujeito e predicado, né? A mesma coisa aqui, substância e acidente, né? Então, nós temos aí, ora, entre as obras de Deus, não há nada totalmente simples. Logo, Deus não é totalmente simples. Por quê? O arrimo é isso aqui, ó. Parecem com ele. Então, aqui há um equívoco no argumento de que há uma semelhança entre a criatura e o Criador, uma semelhança, um parecer, algo que é parecido de maneira unívoca. E não há. Não há esse parecer de maneira unívoca. Além disso, tudo que há de melhor há de ser atribuído a Deus. Agora, o segundo argumento. Tudo que há de melhor há de ser atribuído a Deus. Ora, entre nós, as coisas compostas são melhores que as simples. Por que tudo que há de melhor há de ser atribuído a Deus mesmo? Lembra das 5 provas da existência de Deus? Deus é o bem máximo para onde se dirigem todas as coisas como finalidade. Aí alguém vai dizer assim, mas de Deus nada pode ser dito, ele não é substância, ele não é ente, ele pode ser considerado ente em função da nossa linguagem. Ele é forma pura, mas essa forma pura está fora da nossa escala. Ele é ato puro. Então, como assim o que há de melhor há de ser atribuído a Deus? Em função da nossa linguagem, né? Em função dessa comparação que a gente faz entre uma coisa que é muito limitada, que é um bem próximo que a gente possui, para algo muito expansivo, muito infinitamente bom, né? Então a gente imagina que existe, então atribui isso a Deus, certo? Ora, entre nós as coisas compostas são melhores que as simples. São ou não são? Você gosta você gosta de um teninho ali, ó, que chutão, ou você gosta de um Mizuno que é super confortável no seu pé? Ou você pega no quichute mesmo, tá nem vendo, aquele chulezeiro ali. Quem já usou quichute na vida sabe que aquilo que acompanha o quichute é o chulé, a bactéria, né? Botou no pé uma vez já está com chulé. E é desconfortável, né? Então,
qual que você prefere, né? Então, as coisas compostas, como um tênis, né, todo trabalhado, né, dessas grandes marcas, é mais gostoso de colocar no pé, por isso que tem valor agregado. Que chutão, né, a não ser que você tenha aquele negócio de vintage, né, que é aquele All-Star, ou tênis ruim do caramba, né? Ô bicho ruim de ficar no pé aquilo ali. Aquilo ali é a fatiazinha assim da folha de sulfite para proteger a sola do seu pé, uma capa de jeans por cima, né? Que coisa horrorosa. Tem gente que acha aquilo ali maravilhoso. Aquilo ali é horrível para andar, para um chinelo havaiano melhor do que aquilo ali. Tem gente que gosta. Não, aquilo ali é gostosinho de andar, né? É. Que chute tênis de homem de 5 milhões de dólares. É, pois é, aquele seriado do cara correndo lá, né? Tinha aquele. Isso aí é só para os antigos, tá bom? Tinha um seriado aí, quando eu e o Yoshi, a gente era criança, vocês não viram isso, talvez só a Nirvana tenha visto isso, que é o Homem de 1 milhão de dólares, é uma espécie de ciborgue que corria lá, e aí aparecia, né, essa coisa, né? Olha lá. Como os corpos mistos com respeito aos elementos e os elementos às suas partes, né? Então, nós temos aqui as coisas compostas são melhores do que as simples, como os corpos mistos com respeito aos elementos, os elementos às suas partes. Né? Essa parte que me estranha, né? De a gente falar sobre ela, né? Meio esquisitona, né? As coisas compostas são melhores que as simples, como os corpos mistos com respeito aos elementos e os elementos às suas partes. Né? Então, os elementos são mais simples do que os corpos são compostos de vários elementos. E os elementos são mais compostos do que as partes que compõem eles, né? Essa é a ideia. Esses elementos aqui, pelo jeito, são moléculas, né? Então, essas partes que são os átomos que compõem as moléculas. A gente pode pensar assim. Logo, não se deve dizer de Deus que seja totalmente simples, né? Por quê? Porque se Deus fosse totalmente simples, ele não teria, de novo, feito coisas que são parecidas com ele. Né? Na verdade, esse argumento volta para a ideia de que tudo aquilo que é criado tem alguma coisa que parece com o Criador. Então, em sentido contrário, Agostinho afirma que Deus é verdadeiro e sumamente simples. Então, ele foi aonde? No capítulo 6 do De Trindade, né, sobre a Trindade, de Santo Agostinho. Então, é dito ali, Deus vere et summum simplex, né? Deus vere et summum simplex est, né? Deus é verdadeiro e sumamente simples, né? E aí a gente fala, não estou entendendo nada, mas na verdade você já está, porque você vem acompanhando o curso de Suma. Quem está pegando online e nunca viu desde o começo a coisa, vai ter problema aqui. Né? Porque precisa pegar as ideias de substância, acidente, matéria e forma, ato e potência, para chegar nesse ponto de entender o que é essa tal de simplicidade que estamos falando aqui. Bom, então, sugiro que se você estiver vendo o vídeo e não tendo visto as aulas anteriores, pare o vídeo, vai assistir tudo e depois volta para ver essa aula, tá bom? Porque senão você vai ter um problema muito sério de entendimento. Bom, então lá. Em sentido contrário, então, Santo Agostinho disse: Deus é verdadeiro e sumamente simples. Respondo. Que Deus seja totalmente simples se pode provar de várias maneiras. Primeiro, pelo que precede. Então, aquilo que vem antes. Como assim? Vamos ver. Como em Deus não há composição nem de partes quantitativas, pois não é o corpo. Espera aí. Mas a Bíblia fala que meu corpo foi feito por Deus a partir do barro. Ô filho, pare de ler a Bíblia dessa maneira. Aquilo não é forma literal, não. Aquilo ali é forma literária, analógica, metafórica, poética, mística, mas não é para ser lido literalmente. Para de ler aquilo literalmente. É uma tentativa dos povos semitas de entenderem Deus, e aquilo foi copiado de outros povos vizinhos e foi colocado ali dentro.
Pro cristão, pro católico, aquilo só faz sentido se tiver Jesus no meio. Jesus como centro, e você olha para trás. Senão, não faz sentido. O que quer dizer Jesus como centro? Você pega toda a tradição interpretativa dos apóstolos, das primeiras comunidades, o que constitui a Igreja Católica Apostólica Romana, usa aquilo como um centro cristológico, ou seja, de razão de Cristo, e olha para o passado. Senão, não faz o menor sentido. Senão, você vai ler aquilo ali mesmo e não fecha nada com nada, e a crítica dos ateus faz sentido. Está correto. Esse Deus aí é um Deus muito estranho e tal, está correto. Agora, se você ler sob o ponto de vista de Cristo, aí muda. Sob o ponto de vista figurativo, sob o ponto de vista de uma narrativa poética, que tem Cristo como centro, e o trabalho de tudo aquilo que está descrito ali, para falar algo sobre Cristo, aí faz sentido, senão não vai fazer. Cristo, qual Cristo? Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Agora, você pode reduzir tudo isso e trabalhar sobre o outro viés, que é o viés histórico-simbólico. O viés histórico tem a ver com a arqueologia bíblica. Aí você vai ver um monte de coisa que foi construído mesmo a partir de uma invenção da identidade do povo judeu. Né? Então, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, é uma invenção de identidade do povo judeu. E, por essa perspectiva da arqueologia bíblica, o que nós encontramos é Abraão, Isaac e Jacó como sendo, como fala? Beduínos. São beduínos, criadores de ovelhas, que vivem no deserto e que foram tomados como imagem do antigo, do ancestral, para dentro da formação da religião judaica, para dar uma identidade, uma construção de ancestralidade, um paralelo com os povos vizinhos, onde os povos vizinhos tinham ancestrais divinos. E aí você tem Adão e Eva, que é criado diretamente por Deus como ancestral divino, e uma linha direta que vai até os beduínos ali, que são os pastores Abraão, Isaac, Jacó, aquela galera toda ali, das 2 tribos de Israel, até chegar na dinastia davídica. Né? Então, a gente tem, dependendo da perspectiva que a gente pega, muda tudo. Então, o teólogo tem que saber lidar com todas essas vias de interpretação. E não pode ignorar essas vias de interpretação, escolher uma e ficar batendo em cima, fazendo proselitismo religioso. Por quê? Porque uma complementa a outra. A outra perspectiva que você pode ter, como eu disse para vocês, é a perspectiva figurativa. E ainda há uma outra perspectiva, que é a perspectiva sociopolítica ali dentro. Né? Então, você tem outras ainda possíveis. Né? Se você, por exemplo, pegar o materialismo histórico para fazer uma interpretação, você vai ter uma interpretação diferente. Se você pega, que se aproxima da teologia da América Latina, mas não necessariamente. Porque nós temos vertentes dentro da teologia da América Latina que não fazem uma leitura só do materialismo histórico, ou seja, uma crítica ao capitalismo, como também entram na questão da composição entre teologia e economia e teologia e política, que aí abandona um pouco esse viés, né, de só uma perspectiva sociopolítica de sistema econômico-político, né, que seria aí o caso do materialismo histórico, por exemplo. Né? Bom, então nós temos aí uma diversidade gigantesca de possibilidades, de perspectivas sobre a história da salvação. Essa perspectiva que nós estamos vendo aqui é a escolástica, que trabalha a questão toda da revelação a partir de conceitos e abstrações tendendo para princípios universais e dogmas. Então, se alguém está esperando aqui, mas não faz crítica ao modo de produção da sociedade de categorias da Idade Média que estava sendo formada nesse período? Não. Mas por que não? Porque não há interesse em fazer isso. Isso já é uma perspectiva que está atrelada a Adam Smith e John Locke para frente, né? Que nós temos aí uma perspectiva já política, socioeconômica, né? Então, não. Aqui nós estamos diante de uma escolástica dogmática, né? Uma teologia fundamental revelada. Tá bom? Então,
tem gente que critica, assim, não, mas você não faz uma crítica social, não fala dentro da contemporaneidade, mas não vai falar mesmo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma outra perspectiva cristológica, ou cristocêntrica. Então, por que você está falando tudo isso, professor? Para você mostrar a sua erudição? Não estou falando isso para mostrar a minha erudição, estou falando tudo isso para tentar esclarecer para você que, como teólogo, a gente precisa verificar sob diversas perspectivas a história da salvação, a identidade do Ocidente, ou a identidade eurocêntrica, para a gente depois começar a entender a nossa realidade atual, que é muito mais complexa do que essa realidade que Tomás de Aquino está vivendo aqui, ainda mais nesse recorte que ele fez para produzir, ou seleção que ele fez para produzir a Suma de Teologia, a Suma Teológica. Tá bom? Então, tenha em mente isso, que os diversos ramos de teologia variam e que uma interpretação da história da salvação depende dos referenciais teóricos, dos instrumentos que a gente possui. Por exemplo, a historiografia que nós temos hoje, ela não tem, nem se chega perto da historiografia que existia na época de Tomás de Aquino, né? A gente nem poderia chamar de historiografia tal como a gente chama hoje. Então, a gente precisa ficar atento a essas diferenças para não cair em armadilhas, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de algo que diz muito mais respeito a uma teologia fundamental, dogmática, uma discussão de um instrumento de Aristóteles dentro da lógica, dentro da metafísica, dentro da física, dentro das questões da composição do ser humano, que é chamada da alma, do que produção socioeconômica, problemas de classes entre luta de classes, por exemplo, ou então questões financeiras, né, de atrelamento ou de arrimo de fundo financeiro, garantias gerais de direitos e deveres, não temos isso, né? Vai aparecer vários embriões aqui, né, que depois vão ser desenrolados ao longo da história, mas aqui nós não temos isso. Tá bom? Então, para que serve isso? Para entender o fundamento inicial da construção da Igreja Católica, que, sem dúvida alguma, é um dos vetores principais, ou das forças principais da identidade do homem ocidental. Ah, mas Ocidente, Oriente, já começa com esse negócio de colonização. Não. Como noção geral, né? Senão vamos começar a falar, vai ficar um negócio de lugar de fala, que aí começa aquele negócio de restrição de lugar de fala, aí começa a ficar muito complicado, né? Aí não dá, a gente começa a perder a possibilidade de se comunicar com as pessoas, né? Por uma questão de uma ontologização do lugar de fala, não dá. Então vamos lá. Pelo que precede, como em Deus não há composição nem de partes quantitativas, pois não é corpo, olha lá, Deus não é corpo. Ué, mas não é feita a imagem e semelhança de Deus? Mas Deus não é corpo. A imagem e semelhança de Deus não é corpórea, está na alma. O que quer dizer isso? 2 elementos da alma: intelecto e vontade e racionalidade. A racionalidade é a marca da imortalidade para a gente. Você fala assim, mas isso é um absurdo, cara. Não é possível que a minha racionalidade é o que garante a minha imortalidade. Não, eu não falei que garante. Eu falei que a igreja interpreta como sendo a marca da imortalidade, porque Jesus é a razão divina. Katarken enarken hologos. A tradição da igreja entendeu Jesus como a racionalidade divina. Então, se Jesus é eterno, se Cristo, o Verbo, o Logos, é a racionalidade, se a gente possui a capacidade de entender essa racionalidade, de se relacionar com ela, significa que a gente compartilha da sua imortalidade. Assim como as formas compostas, que são mais elevadas do que nós chamamos de anjos, tá bom? Estou falando dentro do registro de conhecimento da escolástica. Alguém pode dizer, mas anjo não existe. Filho, para de falar coisa óbvia para mim. Você está falando, claro, né? Empiricamente você não tem anjo. Mas, assim, na verdade da fé você tem. Então, nós estamos dentro de um registro específico aqui. Então, eu estou falando dentro dele. Se fosse parar para falar para fora, claro que eu teria que falar de um jeito diferente, né? Então, continuando.
como em Deus não há composição, não há corpo, nem forma, nem deforme, nem de matéria, nem distinção de natureza e supósito. O que é supósito? O que é supósito? Substância pessoal, portanto, pessoa, né? Sujeito, lembrou? Supósito é aquele sujeito da ação. Então, olha, nem de forma e de matéria, nem de distinção de natureza e de sujeito de ação, nem de essência e ser, nem composição de gênero e diferença, gênero, espécie, etc., nem de sujeito de acidente ou substância acidente. Fica claro que Deus não é composto de nenhuma maneira, mas totalmente simples. E agora o cara entra em desespero. Tudo que eu aprendi de Deus não tem a ver. Não. Tudo que você aprendeu de Deus na catequese? É. Tudo que você aprendeu de Deus pelo design inteligente, por exemplo, é. Não, não tem a ver. Para Tomás de Aquino não tem a ver. Para São Tomás de Aquino não tem a ver. Portanto, para a herança católica não tem a ver. Tem a ver, isso aí que tem a ver com aquilo, tem a ver com aquele sistema que nós já sabemos, o princípio da natureza e o hermetismo do sistema da natureza. Aqui dentro que fica a coisa, Deus está para fora, e aí você está olhando a coisa e tentando entender, através dos resquícios que estão acontecendo dentro do princípio da economia, da natureza, alguma coisa sobre Deus. Certo? Então, Deus não tem... Então, quando Nagarjuna fala não existe substância inerentemente existente, ele não está falando contra Deus, como eu disse para vocês, não está. E nós já vimos que Deus não é substância inerentemente existente. Deus está para fora disso. Provei ou não provei agora, com o registro histórico em São Tomás de Aquino, que não tem a ver? Provei ou não? Demonstrei, pelo menos. Demonstrei. Provei porque foi escrito por São Tomás que o sistema católico tem isso, certo? É prova ou não? É prova. É prova. Não está falando... Então, quando Nagarjuna fala assim, não existe substância inerentemente existente, tudo é vazio de existência inerente. E daí? Afeta o sistema de Aristóteles. Deus não chega nem perto disso. Por que não chega nem perto disso? Porque não tem a ver. Porque não é nem substância, nem acidente. Nem a natureza fundamental, nem a essência. Então, quando fala não há uma essência inerentemente existente, e daí? Então, Deus não existe. Pulou muito rápido, filho. Cometeu um erro. Certo? Então, quando você encontrar por aí budistas dizendo, né, mas o budismo é ateísta, você dá risada e fala, depende do sistema que você está falando. Está falando contra o Tomás de Aquino? Então você está falando bobagem. Está falando bobagem, não sabe o que você está falando. Se não leu Suma Teológica, está falando bobagem. Certo? Então não tem a ver fazer um paralelo com o outro. Não, porque o budismo é inerentemente ateísta, porque não sei o que lá, porque não sei o quê, porque Deus não tem substância inerentemente. Não, você fala para assim, olha, meu amigo, você está falando bobagem, não tem a ver, você está falando uma coisa e a Suma está falando outra. Nagarjuna está falando uma coisa que não se aplica. Não se aplica. Portanto, o budismo é ateísta? Sei, ateísmo dentro do monismo. Dentro do monismo, sim, porque é anti-Brahman. Anti-Brahman que é composto, né? Brahman inefável, né? Aí começa a ficar diferente, né, a coisa, né? Então, por isso que precisa dar uma voltada para o hinduísmo, estudar o que é possível para entender a contraposição que o Buda está fazendo dentro do sistema. Aí sim você consegue puxar alguma coisa para fora, porque senão começa a falar coisa nada a ver, como vocês podem ver, né? É realmente incorreto aplicar Nagarjuna dizendo que Nagarjuna destruiu a ideia de Deus. Que não, só se for a ideia de Aristóteles, né, do primeiro motor e tal, que está dentro do sistema. Para Sumaj aqui não acontece nada com Deus, com a crítica de Nagarjuna, nada. Por quê? Porque Deus não é formado de nada daquilo que ele está criticando. Certo? Então, isso significa o quê? Significa que você, como católico, pode estudar Nagarjuna quando você quiser. Uma coisa tem a ver com a outra. Tem gente que fala assim, não, você estudar Nagarjuna é anticristo. Que anticristo, meu filho? O que você está falando? Não tem nada a ver. Nagarjuna, assim como o Buda, está falando dentro do sistema interno aqui, ó, da natureza. Tá. Quando fala de Deus, está falando de uma coisa externa. Não bate com nada que está aqui. Nossa linguagem nem alcança. E Nagarjuna fala de dentro da linguagem.
Certo? Então, continuando. Porque todo composto é posterior a seus componentes e depende deles. Ora, Deus é o primeiro ente, como já foi demonstrado. Porque todo composto é posterior a seus componentes e depende deles. Certo? Né? Tudo aquilo que é composto vem depois dos componentes agregados que dão a característica de ser composto dessa coisa. Portanto, depende deles. Ora, Deus é o primeiro ente, como já foi demonstrado. Deus é o primeiro ente, como já foi demonstrado. Né? Então, Deus sendo o primeiro ente, no sentido figurado, né? A gente já viu isso, né? Deus é o primeiro ente, porque se você consegue determinar que existe uma criação e um criador, então o criador, para a gente, acaba virando na nossa linguagem, nas nossas limitações, o primeiro ente. Mas em si não é ente coisa nenhuma. Então, porque todo composto tem uma causa. Assim, as coisas que por si são diversas não conformam uma unidade, a não ser por uma causa que as unifique. Então, para que a gente tenha uma unidade, tem que ter uma causa que unifique, né? E a diversidade é contrária à unidade, né? Que é coisa óbvia, né? Se alguém disser que não está entendendo isso, aí não tem um problema na mão, né? Porque aí está falando que você não entende a diferença entre um e vários. Né? Okay? Então você entende, né? Eu também. Então pronto. Ora, Deus não tem causa. Deus não tem causa. Ele é a própria causa. Logo, como foi demonstrado, sendo a primeira causa eficiente. Né? Então não tem diversidade, nenhuma coisa só. Agora, a gente diz que ele é um ente, que é a causa primeira e tal, mas a gente não sabe nada dele, porque tudo aquilo que vem dele está separado. Não é monismo, é dualismo, logo, né? Tem uma diferença entre criador e criatura, que é intransponível. Então, estamos diante aqui do problema que em Deus é tudo uno, né? Em contraposição àquilo que nós entendemos da natureza e da criação, que é tudo diverso, tudo composto. Certo? Tem alguém que não entendeu isso? Tem alguém que falou, meu, não estou entendendo muito bem o que você está dizendo. Tem alguém? Nayara? Giovana, está tudo bem? Beleza. Guilherme também não está se manifestando, ainda tudo bem. Hoje está tudo bem. Ok. Harumi, tem algum problema? Não? Loiane, ok. Luciane? Patrícia? Tati? Tati? Ok, certo. Então, ó. Porque talvez vocês estejam pensando o que é isso aqui de causa eficiente primeira, né? Então, causa eficiente quer dizer causa que produz efeito. Só isso. Então, Deus é a causa que produziu o efeito da criação. Só que o modo como ele cria é que não está conectado como se fosse uma extensão, como é o caso do monismo, do brahmanismo, né? Então, que é por geração. Aqui não é, aqui existe uma separação e Deus cria a partir do nada, justamente porque tem uma diferença enorme entre criador e criatura, não tem como. Né? Então, Deus cria a partir do nada porque essa distância acaba sendo mantida a partir dessa afirmação. Então, item 4. Porque em todo composto há de existir potência e ato. Claro, porque é composto. Tudo que é composto envolve possibilidades, envolve existir no agora, no presente. Né? Existir no agora, no presente é ato. Possibilidades de mudança é potência. O que não há em Deus. Porque Deus é ato puro. Deus é sempre presente, não tem passado, presente e futuro. Toda vez que você fala que tem possibilidade, só é possibilidade porque você tem avanço no presente, no passado, no futuro. Então, quando tem uma possibilidade, está no futuro. Quando você escolhe uma possibilidade, ela vira no presente. Mas todas as demais que você não escolheu, viram passado. Perceberam a ideia? A não ser que a coisa possa, né, se modificar ainda, então tem possibilidade no futuro. Né? Então, tem coisas que ficaram no passado, tem outras que ficaram no futuro. Certo? Então, por isso que potência e ato não existe em Deus. Né?
Porque Deus é sempre presente. Porque ou uma das partes é ato em relação à outra, ou pelo menos as partes se encontram todas em potência com respeito ao todo. Como assim? Ao menos em partes, né? Porque ou uma das partes é ato em relação à outra, né? Então você tem, por exemplo, Fernando deseja andar daqui até a padaria. Quando o Fernando está aqui, o Fernando tem potência de ir até a padaria. Mas o Fernando existe só em potência quando ele está aqui? Não, porque o Fernando existe concretamente. Então ele é ato também. Ele está aqui. Agora, o Fernando fala, eu caminharei até a padoca. E o Fernando passa a andar até a padoca. Ele vai andando até a padaria. Quando ele chega até a padaria, é um ato fato, perfacto. É um ato perfeito. Ele chegou até o final. Quando ele chegou na padaria, o Fernando virou ato puro ou ele ainda tem potência? O Fernando ainda tem potência. Não virou ato puro, não. Por quê? Fernando completou o ato dele. Mas quando chegou, ele continua existindo no presente, continua aberto a outras possibilidades, como, por exemplo, voltar para cá. Da padaria, ele volta para cá. Deus não. Deus é ato puro. Não tem nada de potência. Não tem só ato. Como é que a gente entende isso? A gente não entende, entendeu? A gente só usa o cérebro, o intelecto para chegar lá. Agora, não tem nenhum exemplo concreto que é ato puro. Não tem. Deus é o exemplo concreto de ato puro. Há uma abstração. Eu poderia chamar árvore ato puro. Erraria. Por quê? Porque a árvore nunca é ato puro. Uma árvore que existe, e nós não podemos esquecer que São Tomás de Aquino fala dentro do sistema do realismo. Portanto, existe o interno e o externo, eles são interrelacionáveis e inseparáveis. Se eu estivesse falando dentro do subjetivismo, aí sim eu poderia dizer que existe uma árvore que é ato puro. Por quê? Porque daí não tem nenhuma existência concreta ali, né? Então, ok? Então a gente precisa saber dessas diferenças agora. Então, toda vez que fala dentro do sistema de Tomás de Aquino, nós estamos falando de realismo. Uma árvore ela é existente porque ela existe no plano concreto, ela não existe só no plano abstrato. Tá bom? Então, continuando. O que não há em Deus, porque ou uma das partes é ato em relação à outra, a gente já entendeu isso agora, ou pelo menos as partes se encontram todas em potência com respeito ao todo. Por exemplo, Fernando sentado na sua cadeira tem enormes possibilidades de levantar-se, ou de deitar-se, ou de não fazer nada. Então, a potência toda está ali no Fernando, mas não foi atualizada ainda. Certo? O todo é o Fernando e as potências são as possibilidades da ação dele. Certo, Nayara? Legal? Então, continuando. Certo, Thaís? Tranquilo? Então, sim, porque todo composto é algo que não coincide com qualquer de suas partes. Claro, né? Composto é algo que não coincide com qualquer das suas partes. Então, as partes são diferentes, né? Porque se fosse igual, não tem parte, né? Óbvio isso, né? Daí você não fala, tem várias partes que são iguais. Então, não tem parte, meu filho, é só uma coisa só, né? Então, isto é manifesto nas totalidades formadas de partes dessemelhantes, né? Porque se for semelhante, até pode falar, não, agora tem um indivíduo, outro tudo igual, mas é um conjunto homogêneo. Aqui não. Isto é manifesto nas totalidades formadas de partes dessemelhantes. Em parte nenhuma do homem é o homem. Ah lá! Onde está o homem? O homem está no meu braço? Não está. O homem está no meu nariz? Não está. O homem está na minha cabeça? Não está. Parte nenhuma do homem é o homem. Parte nenhuma do eu é o eu. Então, isso não quer dizer que Tomás de Aquino não conhecia o raciocínio sobre a vacuidade de maneira mais elementar? Claro que conhecia, está na sua frente. A parte nenhuma do homem é homem, porque isso aqui é, né? A questão aqui não é elevada à categoria soteriológica, né? Como é no caso de Nagarjuna. Mas veja, isso aqui é um raciocínio muito básico, né? Não é exatamente o raciocínio budista, é um prolegômenos, né? O início do raciocínio budista sobre a vacuidade, do eu, anatma. Parte nenhuma do eu é o eu. E nenhuma parte do pé é o pé. Né? Nenhuma parte do pé é o pé é o conjunto. Né? Nenhuma parte do homem é o homem é o conjunto, né? A função, o conjunto. Por outro lado,
nas totalidades de partes semelhantes, embora algo que se diz do todo se diga da parte, por exemplo, uma parte do ar é ar, uma parte da água é água, no entanto, algo diz do todo que não convém a alguma das partes. Tá ok, né? Certo. Alguém não entendeu essa parte? Se eu pegar um litrinho de água de uma caixa d'água, isso é água, aquilo é água. Mas a totalidade de água que está lá é muito maior do que a aguinha que está aqui. Então, não, embora seja da mesma natureza da água, o mesmo elemento água, você tem uma diferença enorme de volume, por exemplo, né? Então, está tranquilo aqui, né? Assim, se toda a água mede 2 covados, não se segue que cada parte também meça, né? Então, se eu pegar e dividir, então, peguei um pouquinho de água, exemplo que eu dei aqui da caixa d'água, você já entendeu isso, né? Tem alguém que não entendeu? É impossível não ter entendido isso, né? A não ser que não tenha visualizado, né? Você entendeu, sim. Por consequente, em todo composto existe algo que com ele não se identifica, certo? Embora isso se possa dizer do que tem forma, a saber que nele existe algo que não é ela, como em algo branco existe algo que não é da razão de branco, né? Então, se eu digo assim, olha, a pedra é branca, ela é branca. Então, a pedra branca é a cor branca? Não, né? A pedra branca aí é pedra. A cor branca é uma qualidade da pedra. Alguém pode dizer, não, mas só existe pedra porque existe o branco. E aí São Tomás está dizendo, não é bem assim. Porque existe alguma coisa que não é idêntico. Não fecha. Pedra e branco são coisas distintas. Elas podem ser combinadas, mas não são idênticas, né? Contudo, na forma, nada existe de estranho. Por quê? Porque quando eu falo assim, veja, a forma do branco é o branco, a forma da pedra é a pedra. O princípio da individuação é a matéria, né? Então eu tenho a forma e individualiza pela matéria. Então aí não tem tanto problema, né? Claro que branco, e se a gente for falar, existe uma forma no branco, existe uma forma na pedra. E aí, no termo, exclusivamente no termo forma, é tudo igual, claro, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Mas quando a gente fala da individuação, aí a gente não pode falar que a pedra, a forma da pedra que se materializa através da matéria da pedra, é a mesma coisa que a forma do branco, que é perceptível pelos nossos sentidos pela cor branca, que pode ou não estar na estrutura da pedra. Certo? Certo. Né? Não tem problema aqui. Ok. Contudo, daí que, como Deus é forma, melhor dizendo, é o mesmo ser, de maneira alguma pode ser composto, certo? Por quê? É a tal da forma pura, e numa forma pura não pode ter nenhum composto, né? Por quê? Porque isso é uma questão de lógica, uma questão de conceito, uma questão é, é, de definição, certo? Então, Santo Hilário, no capítulo 7 sobre a Trindade, aí já é Hilário de Poitiers, né? Um dos grandes da patrística, ele não vai, não é uma coisa que Santo Agostinho, né? É outro nível de raciocínio que está aqui. Né? Diz o seguinte: Deus, que é poder, não comporta fraquezas, sendo luz, não admite obscuridade. Claro. Então, se Deus é força, né? Olha, repara aqui, ó. Está escrito virtus aqui desse lado. Esse lado está escrito o quê? Poder. Né? Então, isso é uma tradução. Né? Então, Deus sendo força, eu não traduzo virtus como poder, eu traduzo como força. Deus que é força, não comporta prazer, não comporta fraqueza, né? Continentur, né? Infirmes, non continentur, né? Então, depois algo que não é firme, né? Algo que não é força, né? Algo que é fraqueza, né? Nem sendo luz, admite obscuridade. Por quê? Porque ele é ato puro. Né? Então, até quando a gente usa analogia para falar de Deus, tem que falar de Deus dentro de ato puro. Mas aí na Bíblia fala, então, na Bíblia, né? Na Bíblia fala de uma maneira histórica, cultural,
literária daquele tempo, do homem que não tinha estudado isso aqui. Então tem que abandonar a Bíblia? Não, você precisa pegar aquilo que é um arcabouço da tradição e reinterpretar a partir desses mecanismos aqui. Como vocês podem ver, não é possível que você já não tenha notado que está parecendo ciência isso. Já repararam nisso? Não parece uma linguagem um pouco científica isso? Meio de física, meio de química, meio de biologia, não parece um pouco? Com definições, com limites, com conjuntos, subconjuntos, não parece, Fernando? Parece. Por quê? Porque é protociência. É protociência. Vai chegar na ciência daqui a pouco. Vai chegar na ciência do iluminismo, do cientificismo, tal como a gente conhece hoje. Isso aqui é algo que fundamenta e começa a ir para esse lado. É o que vai fazer René Descartes falar, não, peraí, vamos usar o sistema matemático, vamos romper um pouco com isso, porque não está conseguindo, as pesquisas científicas não estão conseguindo avançar a partir desse modelo aristotélico. Nós precisamos de algo mais empírico. Nós precisamos de algo mais matematizável. E a partir daí começa todo um movimento em cima das bases que foram colocadas pela Suma Teológica, em muitos aspectos, na questão de verificação, experimentação e de contraposição, de enfrentamento. E aí gera a ciência tal como nós conhecemos hoje. Então, se a sua dificuldade como teólogo está em relação à ciência, que está de certa maneira sendo introduzida aqui nas suas fases mais iniciais, então precisa se atualizar em relação ao raciocínio da ciência biológica, raciocínio das ciências humanas, raciocínio das ciências exatas. Por quê? Porque isso aqui é gênese. Isso aqui é o início dessas ciências. Então, quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o que procede de Deus, a ele se assemelha. Como os efeitos da causa primeira, a ele se assemelham. Ora, pertence à razão de ser causado ser composto de alguma maneira. Aqui é o momento que São Tomás diz que porque tudo aquilo que é criado, até os anjos ou deuses, são criados, eles são feitos de composto de matéria e forma, ato e potência, sujeito ou substância e acidente. Então, há uma diferença enorme aqui, entre a primeira causa sendo Deus e as primeiras criaturas. Há uma diferença já enorme, não fecha uma coisa com a outra. Porque, pelo menos, seu ser é distinto de sua essência, como se verá. Então, ser e essência, para aquilo que é composto, é diferente. Nós já vimos isso, né? Essência é definição, ser é aquilo que existe em si, e que a gente não abarca tudo. Quando eu tento descrever alguma coisa para vocês, como uma pedra, uma árvore, uma cortina, pense em José de Alencar agora, aquela complicação toda do cara explicando uma cortina, né? Naquele livro A Senhora, ou Senhora. O cara fica discutindo sobre a cortina, são páginas e páginas. Ele está tentando escrever uma cortina, a linguagem não dá conta, ele tenta dar conta através da linguagem, tenta puxar uma coisa, quer dizer, não dá conta, né? Então, por quê? Porque o ser é distinto de sua essência, e essência sempre depende de linguagem, enquanto que o ser não. Quanto ao 2, deve-se afirmar que para nós os compostos são melhores do que os simples. Deve-se afirmar que para nós os compostos são melhores do que os simples, porque a perfeição da bondade da criatura não se encontra em um único simples, mas em muitos. O que é para nós? Para seres humanos. Para ser humano, meu filho, composto é muito melhor que simples. Foi o que eu te falei aqui, chute versus um tênis bom aí. All-Star, solinha de sulfite versus toloto, tipo, sei lá, como é que é? Skechers, como é que é o nome? Skittles. Skittles é de comer. Skechers, é isso, né? Então, Skechers. Skechers, né? Então, você tem aqui a solo, o conforto, etc. Você vai andar de solinha, de sulfite, rapaz. Composto é muito melhor do que simples. É isso que Santo Tomás diz, muito melhor.
Agora, isso não se aplica a Deus, né? Que o composto está submetido à impermanência, Deus é eterno. Deus não é substância primeira, esquece, mas no sentido de substância inerentemente existente, ele está para fora disso também. Então, ao passo que a perfeição da bondade divina se encontra em um único simples, como se verá. Então, a perfeição divina está fora do tempo, é eterna e imutável, não é substância inerentemente existente, está para fora disso. Essa linguagem de dizer que ela é eterna, imutável, é simples, é só linguagem, ela está ainda para além disso. Então, nós sabemos que de Deus nada pode ser dito, e que tudo isso que a gente está dizendo, na verdade, é retórica, uma tentativa de alcançar ideias em relação a Deus, noções em relação a Deus. Certo? Muito bom. Terminamos, então, a nossa... deixa eu só colocar aqui, peraí. Terminamos agora a nossa aula de Suma. Eu vou tirar uma foto, dê um sorriso para o tio. Isso. Pronto. Sorria, que a vida é alegria. Terminamos. Agora você pode colocar lá, fazer o post. Beleza? E como é que eu vou fazer o seminário agora? Pode parar o recording.